Olá, aquarianos e aquarianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Solato, especialista em tarologia analítica e tarot terapêutico. Estou aqui para fazer a tua leitura. Vamos ver o que o universo, qual sinal os mentores, anjos de guarda precisam te trazer hoje. Não é uma previsão de futuro, o futuro não pode ser previsto, a gente vai entender e analisar os teus padrões e tendências nesse momento. Bora lá? Leitura para Aquário, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, para quem está lidando com aquariano, uma aquariana, ou para quem é do signo de Leão e veio assistir o seu oposto complementar. Vou começar com o oráculo em sintonia com a luz. Mestres que respondem à nossa leitura, Claire e Astrea. Eu sou a pureza divina, eu sou a pureza divina. Purifique seu corpo, purifique seu pensamento. É um ótimo período, importante, tá? Essa leitura, ela é atemporal, ela vai te encontrar quando você precisar dela. E quando ela chegar para você, pede aqui para você purificar o seu corpo e os seus pensamentos. É um ótimo momento para você iniciar aí o consumo de frutas, de verduras, reduzir os metais pesados no seu organismo, reduzir o consumo de sódio, de embutidos, de comidas altamente processadas, industrializadas. É um ótimo momento para você começar ou retomar o processo meditativo, exercício físico, enfim. O cuidado com você, tá? Passar por rituais de purificação naturais, tá? Então, alimentar melhor, beber mais água, cuidar mais do seu sono, purificar a sua mente, fazer aí um filtro daquilo que você consome, né? De conteúdo, de alimentos, das pessoas com quem você convive, se afastar de pessoas que drenam as tuas energias, se aproximar de quem te eleva, tá bom? Meu bem, vou fazer agora com o tarô uma leitura da Cruz Celta para entender o teu momento e te ajudar a passar por ele. Lembrando que é uma leitura coletiva, não tem a intenção de ser assertiva para todo mundo. Se alguma coisa não fizer sentido ou se você não concordar, não force, não tente encaixar, simplesmente siga em frente, tá bom? No final da leitura, eu vou puxar com outro deck 3 conselhos e 3 orientações do tarô para o teu momento. Então fica comigo que em algum ponto vai fazer sentido. Vamos começar então com o tarô Gilded Tarot Royale. Se você gosta de ver a mesa, conheça meu outro canal, lá eu mostro somente a mesa. Gilded Tarot Royale. 5 de copas, uma frustração, uma decepção bastante grande, sensação de abandono, afeta o teu emocional e uma vontade de ir embora, só que essa vontade de ir embora não é permitida. Por algum motivo, você não consegue se desvencilhar e se afastar disso. Pode ser algo recente, pode ser algo mais antigo, mas que está permanentemente voltando para te assombrar, tá? Uma situação, uma frustração, uma dor, pode ter acontecido agora ou há 30 anos, mas isso volta e meia volta a ser assunto. A Torre começou com algum tipo de briga, abandono, perda, tá? Alguma coisa que foi destruída, tá? E você não esperava que fosse, alguma coisa que te pegou de surpresa. O estrago foi grande, foi feio. Fez você passar por um longo e... não sei se longo, né? Mas fez você passar por um período intenso de sacrifícios, de fazer coisas que você não gostaria, de precisar se reinventar, se reconstruir. A gente pode estar aqui falando de um processo de luto, sim, de um desencarne. A gente também pode... O luto não necessariamente é do desencarne, pode ser um emprego que você perdeu, pode ser uma amizade que você perdeu, alguma coisa que trouxe o sentimento de perda e a necessidade de se reinventar. No momento presente, a carta da Lua. Pode ser que você nem perceba que isso é uma questão neste momento. Tá rodando lá no subconsciente. A única coisa que você sabe
é que muitas vezes você sabe o que fazer, mas não consegue. Isso pode fazer parte do teu vácuo psicológico, né? Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Você tem vontade de seguir em frente, você tem planos, aspirações, sonhos, mas a vida passa por cima de você feito um avalanche e você se vê sem força, sem energia, esperando ajuda. Olha, eu queria fazer as coisas, mas ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Tem questões aqui no teu subconsciente, tá? Também fala de uma intuição bloqueada, é como se você soubesse o que tem que fazer, mas não sabe qual caminho que você pega para ir lá fazer. Então, não é que você não tá tentando, você está tentando, mas está consistentemente pegando sempre o caminho errado e você não consegue afinar a sua intuição. Então, a tua intuição diz assim, bolo de chocolate. Mas aí, quando você pega um caminho, você cai na plantação de cacau. Eu não consigo comer um bolo de chocolate na plantação de cacau. Eu tenho que chegar lá no cacau beneficiado. Onde que está o chocolate para fazer o bolo? Eu não consigo acertar. Ao invés de ir para o mercado, eu caio na floresta, né? Algo nesse sentido. Usei metáforas, tá, gente? Usei metáforas, não é sobre bolo de chocolate. O que mais? O que Aquário pode esperar dessa situação depois da Lua? 6 de copas. Here we go again, back to beginning. Alguém que vai voltar para o início mais uma vez. Alguém que não... Aqui, esse 5 de copas com 6 de copas é por mais que eu tente, eu não consigo esquecer, eu não consigo seguir em frente. O que te bloqueia é um quase, tá, Aquário? A grande questão aqui é um quase. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse tentado diferente, se tu tivesse, mas não foi, né? Não fez. Vamos seguir em frente. Vamos para o próximo nível, Aquário. A gente vai precisar se esforçar um pouco mais para deixar alguma coisa para trás. Tá vendo que tem uma borboletinha ali? As borboletas, elas não voam em dia de chuva, elas não voam na chuva, né? Porque a água molha a asa e a asa fica pesada, daí ela teria que fazer um esforço muito grande. Então, quando tá passando uma tempestade, quando a gente tá passando por uma tempestade, é inteligente a gente dar uma parada, né? Então, você não vai conseguir performar feito um atleta em todas as áreas da sua vida o tempo todo. Quando você estiver passando por um movimento de torre, por uma tempestade, por uma coisa que está fora do seu controle, você não vai conseguir performar como você teria performado se tudo tivesse certo, entende? Então não se cobre neste momento performance. Tem uma coisa aqui a sensação que eu tenho é que você se cobra muita performance. No sentido de, cara, eu sei que eu posso fazer mais, fazer melhor, por que eu não consigo? Tem aquariano que se considera medíocre quando não é. Talvez você esteja passando por coisas que uma pessoa realmente medíocre jamais aguentaria, já teria desistido, já teria abandonado, já teria feito outras coisas, e você tá ali resiliente, se esforçando, tentando. Então não é porque é difícil para você que você não é bom. Tem um livro da Carol Dweck que chama Mindset, que ela basicamente explica a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. A mentalidade fixa acredita que você nasceu pronto, com um conjunto de inteligência, habilidade, dons e talentos, e que se isso não for suficiente, ferrou. A mentalidade de crescimento entende que você nasceu com um grupo de habilidades, de conhecimento, e que isso pode ser expandido ao longo da vida. E você está nesse processo de expansão. Então não se permita, né? Trabalhe a sua mentalidade para que ela não se torne fixa, para que ela seja uma mentalidade de crescimento. Você está num processo de crescimento. Você está passando por alguns arcanos, os arcanos mais complicados do tarô caíram na tua mesa numa vez só, né? A torre, o enforcado, a lua, só tá faltando a morte e o diabo. O resto, tu já fez um bingo de todos. Então você está passando por algo muito difícil, muito desafiador, e você tá passando na classe, na elegância, entende, Aquário? 99% das pessoas não passariam com a elegância com que você tá passando por isso. Tá? Então não se cobre por performance, se você não é medíocre, se você não parar, né? Você não é medíocre porque você está se reagrupando, porque você está dando um tempo, porque você está respeitando, tá? A sua energia, né? Muitas vezes não é sobre performance. Muitas vezes o que se espera de você nesse momento é justamente essa sabedoria, tipo, não adianta agora eu querer fazer uma força gigantesca porque eu não tenho condições, eu não tenho o que é necessário, então eu vou só me manter em movimento até eu poder correr de novo. É
como se uma pessoa que tivesse, sei lá, eu infartei semana passada, eu não vou hoje correr 10 quilômetros, né? Eu vou começar com uma caminhada, um pique de passeio, vai ter momentos que eu vou estar bem de saúde, daí eu vou dar um ligeirão, outros momentos eu não vou estar bem, eu vou desacelerar, o importante é que eu não parei de caminhar, hoje eu tô mais perto do que eu tava ontem, fim, né? Isso também é humildade, tá, Aquário? Aceitar que a gente não vai performar sempre também é humildade. Você não é medíocre porque você não é uma máquina, tá? Então não se torture dessa forma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Como Aquário se vê hoje? O imperador, alguém que tem muita responsabilidade nas costas, alguém que não pode cair, não pode errar, não pode se permitir nada, eu tenho que ir, eu tenho que seguir, eu tenho que guardar minha dor no bolso, engolir meu choro e fazer o que tem que ser feito, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Como o mundo vê Aquário? Lembre-se que é uma leitura coletiva, se alguma coisa não fizer sentido para você, deixa aí, não força. O mundo te vê como um 4 de ouros, alguém que tem muito potencial, seja de inteligência, seja de capacidade, enfim, só que alguém que se controla muito, alguém que economiza muito, alguém talvez muito apegado à matéria, alguém muito apegado a uma identidade. Você é extremamente promissor, mas às vezes pode passar para as outras pessoas como alguém que é arrogante, tá? Alguém que está muito mais preocupado com o plano material. Você não é assim. Essa é a imagem que as pessoas que estão ao teu redor podem, lembre-se, né? Não posso afirmar porque é uma leitura coletiva, mas as pessoas podem ter essa visão de você. E isso não é um problema teu, né? A forma que o outro escolhe me ver é um problema do outro, né? Se o outro quer me ver como uma deusa, uma louca, uma feiticeira, tá totalmente na perspectiva dele. Eu não tenho gestão sobre isso. Eu posso fazer o meu melhor e ainda assim o outro querer enxergar só o meu pior. Não tem o que eu fazer, entende? Não tá na minha gestão, não tá na tua gestão, tá, Aquário? Então você não tem poder sobre como as outras pessoas te veem. Você não tem gerência sobre isso, tá? De novo, você pode fazer o seu melhor, né? Você tá ali se dedicando feito imperador e tá sendo visto feito um 4 de pentáculos. Talvez você esteja com a plateia errada, né? Aí é uma questão de pensar. No conselho 10 de copas, busque a harmonia. Se você tiver que buscar por alguma coisa, não busque resultados nesse momento, busque harmonia. 7 de paus. Tem muito mais gente esperando você cair do que esperando você vencer, tá? No grupo que você tá hoje, nas relações que você tá hoje, com a galera que tá andando com você hoje, tem muito mais hater do que lover, tá? Tem muito mais gente esperando, né? Comendo com a pipoquinha pronta só pra ver você cair, do que pessoas batendo palma pelo teu sucesso. E assim é a vida. Por isso que tá falando aqui, busca harmonia, busca estar bem com você, busca fazer uma limpeza dentro de você, purificar emoções, dá uma avaliada nos seus relacionamentos, quem você traz para perto de você, porque isso também pode estar sendo muito pesado, né? Você fazendo uma força gigantesca para manter certos vínculos que nem querem estar aí, né? Que nem querem estar aí. Vamos lá. Vou tirar agora 3 recados e 3 conselhos para Aquário. Vou tirar com o tarô Duelo Cósmico, esse aqui. Tarô Duelo Cósmico. Primeiro recado, conselho, orientação para Aquário, que Aquário não pode ir embora dessa leitura sem saber. As de espadas. As de ouros, invista em novas ideias. Invista em novas ideias. Tem uma nova ideia promissora aí no campo material ou no campo intelectual ou pajem de bastões. Invista em novas ideias, mas aceite que elas são começos, tá? Aceite ser o iniciante em algo novo, algo promissor que pode representar uma carreira de sucesso. Ou um relacionamento de sucesso. Se for de relacionamentos, provavelmente com alguém mais jovem que você. Se for na área de carreira, negócios, ou é uma nova empresa que você ainda não conhece, ou
é algo que você vai começar totalmente do zero. E aí, quando a gente começa do zero, a gente começa do zero, tá? Segundo recado, segundo conselho. Algo promissor, hein? Eu gostei. Tem uma filha aquariana. Eu sinto que esse recado era para ela. Invista nessa nova ideia, nesse novo conceito. Rei de espadas, energia de aquário. Esse é o segundo conselho. 6 de paus e o cavaleiro de paus, tá? Você está indo na direção do sucesso. Continue. Vá com energia, coloque tudo de si, mas não crie expectativas irreais, tá? Tem alguma conquista, algum sucesso, algum reconhecimento vindo na sua direção. Tem uma energia aqui que talvez você nem perceba que isso é um sucesso, um reconhecimento, tá? Tem alguma coisa vindo na tua direção e que Aquário vai demorar para entender, porque você tá tão... Eu não quero dizer frio, mas eu preciso... Eu não quero dizer que você é frio, tá? Mas eu quero dizer que você tá tão calejado que você tá evitando se empolgar com as coisas, porque você se empolga agora para dali meia hora virar frustração. Então você tá, parabéns, obrigada, de nada, valeu, valeu, valeu. Aqui tá falando assim, entra um pouco mais, né? Quando vier essa notícia boa, entenda como um reconhecimento, tá? Aceite esse reconhecimento. Tá calejado, então, Aquário? Mais ou menos assim, Aquário, eu tenho um prêmio para te entregar, tá? Deixa eu ver se cabe na minha agenda. É um prêmio, Aquário! Vamos lá. O terceiro e último recado para os aquarianos, as aquarianas que me acompanham. 8 de paus. Já vou te mostrar. Rainha de paus. Eita, ih! 8 de paus, movimento, alguma coisa que estava travada e agora destrava, agora se movimenta e rápido, tá? Rainha de fogo, reforçando que é rápido, é uma rainha de ação, de atitude. 7 de pentáculos e 2 de paus. Você pode estar em dúvida sobre uma questão que demorou muito tempo para se mover, demorou muito tempo para dar resultado e você talvez estivesse até desistindo, perdendo as esperanças. A tendência é que à medida que você faz esse processo de purificação que foi indicado aqui, né, de cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, à medida que o tempo for passando e você for adquirindo esse estilo de vida ou for reforçando, se já é o seu estilo de vida, sempre dá pra gente melhorar mais um pouquinho, à medida que você for consolidando essa identidade renovada, você começa a desbloquear coisas que são suas por direito, mas que estavam bloqueadas porque não condiziam com a pessoa que você era. O que isso quer dizer, Renata? Não faço a menor ideia, tá? Eu não sei o que está bloqueado na sua vida, tá? Então você vai ter que entender, olha, tem coisas que estão bloqueadas que só não chegam para mim porque o meu comportamento não condiz com isso. No momento que eu alinho o meu comportamento com o meu discurso, aquilo que eu tanto quero começa a chegar. Toma distraído. Eu tomei, acabei de levar a minha bofetada na cara. Eu entendi o que significa para mim. Agora jogo a bola para ti, Aquário, para te entender o que significa para você. Toma distraída. Toma. Aqua, vou encerrar o vídeo. Depois dessa não tem mais o que fazer, tá? Seja muito bem-vindo aqui. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Desculpa as brincadeiras, mas a gente tem que rir, gente. Leveza, né? A vida já é tão difícil, tão dura. Se a gente ainda for andar por aí de cara fechada, acabou tudo. Então, sorria, deixa uma curtida, comenta aqui embaixo se a leitura fez sentido e clica nesse vídeo aqui. Ah, importante, esqueci de vender meu peixe. Se você quiser um atendimento diretamente comigo, só chamar a gente aqui no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Eu e a minha equipe vamos te orientar qual o melhor atendimento para você nesse momento. Te espero lá. Gratidão. Até o próximo vídeo.